Na última semana eu recebi uma dúvida no meu canal e eu achei ela muito pertinente para trazer aqui no formato de conteúdo para vocês. A dúvida era a seguinte, ó. Coloquei aqui na tela. O Júnior perguntou em cima dessa aula que eu tenho olhado no meu canal, por onde devo começar na AWS? Ele colocou assim: "Cara, eu sou super leigo, a ponto de pensar que para ver o seu vídeo eu já deveria saber muita coisa antes. Tipo, eu só quero hospedar um site WordPress meu, nada demais, só eu vou mexer nele, utilizando o WordPress. Eu preciso saber isso tudo?" Essa dúvida, se você for parar para analisar, acho que é a dúvida de muitos de vocês que estão começando. Eu quero só hospedar meu site. Eu preciso saber tanta tecnologia, porque nesse conteúdo aqui eu falo de Docker, falo de ECS, falo de uma série de serviços que eu utilizaria se eu fosse começar hoje na AWS, se eu tivesse a clareza que eu tenho hoje aí depois de tantos anos trabalhando com nuvem, tá? Então, para responder essa dúvida, o que é que eu vou fazer? Eu vou construir aqui com vocês, deixa eu tirar a dúvida da tela, eu vou construir aqui uma linha de raciocínio trazendo problema e solução em cima do que ele falou, que pode ser exatamente a dúvida que você tenha hoje. Vou começar desenhando aqui um exemplo relacionado ao WordPress, tá? Que é o caso que ele colocou. E aí eu vou trazendo para vocês os problemas, né? Problema, como é que resolve? Problema, como é que resolve? Para que você tenha clareza da importância de conhecer esse serviço que eu pontuo nesse outro vídeo, tá? Deixa eu organizar aqui minha tela e vou trazer aqui para vocês. Ó. Deixa eu colocar aqui, pronto. Ó, vou colocar aqui um board e vou trazer inicialmente exatamente o desenho aqui da aplicação. Imagine que esse aqui seja um servidor, tá? E aqui vou colocar, deixa eu colocar até um zoom aqui, ó. Vou colocar aqui que dentro eu tenha, deixa eu trazer essa outra imagem aqui. Pronto. Vou colocar que aqui dentro eu tenha o WordPress aqui dentro, tá? Aqui eu vou ter o banco desse WordPress. Aqui seria a aplicação web em questão. E aqui embaixo eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar os arquivos. Vou colocar aqui, ó, file. Os arquivos que o WordPress naturalmente guarda na máquina, tá? Então, partindo desse cenário aqui, imagine que essa sua aplicação é o cenário que ele colocou. Ele gostaria de ter apenas um site WordPress acessível. Precisaria saber aquelas 7 tecnologias para esse site rodar? Obviamente que não. Do jeito que esse site vai funcionar? Vai, tá? Claro que vai. Mas quando a gente está falando de nuvem, quando a gente está falando de requisitos de alta disponibilidade, segurança, backup, todos esses recursos que envolvem os benefícios que a nuvem traz, você tem que começar a pensar nos problemas que podem acontecer aqui. O primeiro deles, se esse servidor, se essa máquina morrer, tá? Vamos supor que você colocou numa estrutura de hospedagem qualquer, tá? Ou levantou uma máquina na nuvem. Se essa máquina morrer, o que é que vai acontecer com o seu banco de dados? Esse aqui vai ser o primeiro problema, tá? Então você tem que ter clareza que esses problemas podem acontecer, tá? Por mais que você esteja utilizando o WordPress ali só para você. Fazendo analogia para qualquer usuário, imagine seu WhatsApp, você tem o WhatsApp instalado no seu celular, mas você sequer se preocupa em fazer o backup. Você diz, não, é só para o meu uso pessoal. E quando você perde ali o seu celular, como é que fica os dados que você tinha ali, de repente, em alguma conversa relevante ou coisa do tipo, se você não faz nenhum backup? Você vai deixar para se preocupar só quando o problema acontecer? O mesmo vale para um cenário simples do WordPress. Se o cara está querendo ter um site no WordPress, provavelmente seja uma landing page, seja uma página para inscrição de algum conteúdo, tem alguma relevância aquela informação. Você vai deixar para se preocupar quando aquela máquina morrer e não olhar para nenhum requisito? Seguindo a nossa linha aqui de problemas-solução, primeiro delas, se essa máquina morrer, o que é que acontece com o meu banco de dados? Você vai perder ele,
claramente se você não tiver nenhum backup. Como é que eu poderia resolver isso falando aí da realidade de nuvem? A gente poderia partir aqui, ó, para uma solução onde minha aplicação web continuaria aqui, meus arquivos continuariam aqui e o banco eu poderia utilizar um serviço separado da AWS, inclusive tem conteúdo no meu canal falando desse serviço, que é o RDS, tá? É um serviço onde você vai colocar o seu banco relacional lá, no caso falando aí de WordPress, vai ser um banco MySQL, e só em colocar o seu banco nesse serviço, você já conta com a possibilidade de ter um processo de backup automatizado gerido pela AWS. Então, nesse cenário que eu falei, se a máquina morrer, você já vai ter o seu banco ali seguro. Se o banco morrer também, você vai ter um processo de backup automatizado fornecido, vou colocar aqui B de backup, fornecido pela AWS. Você não precisa fazer nenhuma intervenção para ter isso, tá? Apenas você configurando no processo, quando for lançar o seu RDS, você vai colocar quantos dias você quer ali de backup à disposição na sua conta. Então isso aqui já traz uma tranquilidade maior para o seu cenário, tá? Ontem, né? Tô gravando esse conteúdo no comecinho de setembro. Ontem teve uma aula dos alunos da formação AWS de um projeto chamado Desafio de Laboratórios 21 Dias, tá? Nessa aula, eu passei os desafios da semana para os meus alunos. Um dos desafios é exatamente mostrando como colocar o WordPress em alta disponibilidade. Então, todos os problemas que eu mostro aqui são resolvidos com as aulas desse laboratório, que são as aulas que tem lá na formação AWS. Esse daqui é o primeiro problema, é o problema associado com banco, tá? Que você pode resolver dessa forma. Mas perceba que aqui a gente continua com um problema, é a parte de arquivo. Por natureza, o WordPress guarda os arquivos na própria máquina, tá? Como é que você vai resolver isso de forma simples? Aqui eu estou buscando trazer soluções que sejam simples de executar. A primeira delas foi a do banco, mas aqui a gente ficou com outro problema. Problema dos arquivos. Como é que você resolveria o problema dos arquivos? Na AWS você conta com a opção de trabalhar com uma estrutura de armazenamento elástica, tá? Sua aplicação web vai continuar ali na sua máquina virtual, que na AWS a gente chama ela de EC2, tá? Aqui eu não estou nem falando de Docker, não estou nem falando de ECS, para trazer mais clareza, tá? Provavelmente você está vendo esse vídeo e está gostando dele, você deve estar num cenário ali mais inicial na AWS, inicial para essa realidade de nuvem. Então aqui eu quero trazer para vocês o tamanho da oportunidade que é você ter conhecimento sobre esses recursos e os problemas que eles resolvem. O primeiro deles aqui relacionado ao banco, o segundo relacionado a arquivos. Você não vai deixar os seus arquivos serem guardados nessa máquina, porque, como eu falei, essa máquina, por algum problema, ela pode morrer, tá? Se ela morre, os seus arquivos que estiverem aqui vão morrer juntos. Então, o que é que você vai fazer? Você, utilizando o poder da nuvem, você vai conseguir plugar uma estrutura de armazenamento elástica. Deixa eu colocar aqui um símbolozinho aqui que represente melhor. Pronto, deixa eu colocar esse aqui tracejado, que acho que faz mais sentido. Pronto. E esse carinha aqui você vai plugar com a sua estrutura de armazenamento elástica. Na sua estrutura de armazenamento elástico, que é fornecida pela AWS, quando você faz esse plug, digamos assim, você vai ter à disposição os seus dados replicados em zonas de disponibilidade em locais fisicamente separados. Vou colocar, chamar isso aqui de AZ1, seria a zona de disponibilidade, seria em inglês. Aqui a gente está falando zona de disponibilidade 1, aqui seria a zona de disponibilidade 2 e aqui seria a zona
de disponibilidade 3. Tá? Então, dessa forma, seus arquivos vão ser automaticamente replicados entre essas zonas de disponibilidade e você vai conseguir acessá-los daqui. Tá? Vai haver uma espécie de plug entre essas duas áreas e seus arquivos vão ficar mapeados para estarem disponíveis aqui e a sua aplicação que conversa com os arquivos localmente vão ter eles ali à disposição, tá? Então aqui com isso, perceba que agora eu resolvi, deixa eu só replicar também a estrutura aqui do RDS para esse cenário, ó, RDS. Então para esse cenário aqui, olha que interessante, aqui seria a situação 1, aqui seria a situação 2 e aqui seria a situação 3. Perceba que para essa situação 3, resolvi o problema. Caso essa máquina morra, o que é que vai acontecer? Olha só, meus arquivos aqui estão protegidos, pois eles estão replicados em zonas de disponibilidade diferente. O conceito de zona de disponibilidade em outros conteúdos do meu canal eu falo, mas basicamente a ideia é que eles estão separados fisicamente. A separação acontece a nível de energia e de internet, pelo menos 15 km de distância. Então aqui, meus arquivos estão seguros e meu banco também está seguro, pois ele está separado agora da minha máquina web. Aqui está só a aplicação web rodando, mas se ela morreu, o que é que eu posso fazer? Posso levantar outra e fazer essa plug, vamos dizer assim para ficar mais simples, esse plug com a minha estrutura de armazenamento elástica e também com o meu banco, certo? Mas perceba, aqui seria o cenário 3, né? Mas nesse cenário 3, qual é o problema que nós temos? Ainda continuamos dependendo só de uma máquina, tá? Aqui, perceba que eu estou mostrando o problema de forma gradual. Cenário 1, os problemas. Você pode dizer, Henrique, estou feliz com o cenário 2. Então, vá para o cenário 2. Henrique, vejo que o cenário 2 continua não sendo o adequado. Vá para o cenário 3. E agora vamos falar do cenário 4. Qual é o cenário 4? O cenário 4, você vê que depende apenas de uma máquina. Quando depende de uma máquina, se essa máquina morrer, se essa máquina cair, minha aplicação cai junto, né? Então, o que é que a gente pode fazer? A partir do momento que eu criei esses desacoplamentos aqui de banco e de arquivos, o que é que eu consigo fazer agora? Eu consigo dar um passo a mais na minha aplicação para que ela comece a trabalhar. Vou colocar aqui, ó, o W de aplicação web, tá? Eu posso começar a pensar em ter minha aplicação em alta disponibilidade, certo? Tendo ela em alta disponibilidade, já que eu não tenho dependência mais dos arquivos que estão aqui, o que é que eu consigo fazer? Deixa eu concluir esse desenho aqui, ó. Ó, essa parte aqui, como eu falei, vai acontecer o mapeamento com a minha estrutura de armazenamento elástica, certo? Então, tendo a minha estrutura aqui separada, deixa eu desenhar aqui ela. Aqui eu não vou colocar o texto, mas aqui já está explicado aqui, ó, né? Essa mesma estrutura aqui. E aqui vai haver apenas a conexão, tá? Então esse mapeamento vai acontecer das duas partes, tá? O conteúdo que está aqui vai ficar mapeado aqui e mapeado aqui. E também eu vou ter o meu banco, no caso aqui vai ser o RDS, que eu posso conectar aqui e posso conectar aqui, tá? E dessa forma aqui, posso colocar aqui na frente um balanceador de carga, tá? Para que ele possa distribuir o tráfego entre as máquinas que eu tenho disponível. E aqui na frente eu vou ter o meu usuário se conectando à aplicação, ok? Então ele vai bater no meu balanceador de carga e esse balanceador de carga vai distribuir as requisições entre as instâncias disponíveis e as instâncias saudáveis. Se essa instância morre, eu vou ter essa para atender ao meu cenário. Se essa instância morrer, posso colocar uma configuração para que ele lance outra instância
e reconstrua essa montagem aqui. Faça essas conexões. A conexão com a minha estrutura de armazenamento elástica e a conexão com o meu banco de dados. É exatamente isso que eu coloquei para os meus alunos no desafio de laboratórios 21 dias da formação AWS, voltado para essa parte de alta disponibilidade com o WordPress. É exatamente esse cenário. Então lá eu ensino como fazer todas essas possibilidades aqui, tá? E tem outra possibilidade. Aqui vamos colocar como o cenário 4. Pronto. Esse aqui seria o cenário 4. Você diz, Henrique, ficou perfeito. Esse cenário aí já é o ideal para a minha realidade. Será se é? Será se não dá para a gente dar um passo a mais? Tá? Aqui você pode dizer que aqui já resolveu muita coisa. Minha aplicação já está em alta disponibilidade. Agora, quando você chega nessa situação, acho que o próximo passo de dor seria você começar a pensar em performance. Por que pensar em performance? Nesse caso aqui, quando a gente está falando de WordPress, o que é que você pode imaginar? Essa aplicação, vamos supor que nessa aplicação WordPress você está hospedando landing pages que seus usuários vão utilizar para fazer inscrição num determinado evento que você esteja realizando, certo? Para você que entende dessa parte, já é um pouco voltado aí para a parte do marketing digital, você sabe que quanto mais rápido essa página carregar, maior é a chance do usuário esperar que ela carregue e que a inscrição que você está esperando que aconteça seja realizada. Então, para isso, você precisa do item 5, que é dar performance para essa página. Como é que você pode dar performance para essa página? Utilizando uma estrutura de CDN na nuvem. Como é que seria com a estrutura de CDN? Já seria o cenário 5. Então, deixa eu fazer o seguinte. Como esse desenho aqui já está maior, deixa eu copiar esse desenho para cá, para que a gente construa o cenário 5. Vamos lá. Olha que interessante o cenário 5. Deixa eu apagar aqui. Ó, vamos imaginar que nesse cenário 4, nós estamos trabalhando na região dos Estados Unidos, tá? Mais precisamente na região vou colocar aqui o East One, mais conhecido como a região da Virgínia, certo? E o seu cliente está no Brasil, tá? Por que Henrique não coloca aplicação no Brasil? Porque colocar no Brasil os servidores são mais caros. Você pode colocar na Virgínia e ter o poder da nuvem para construir o nível 5 e ter muita performance, certo? O que seria o nível 5? Já que nesse cenário aqui a minha aplicação está nos Estados Unidos, deixa eu colocar aqui também para cá, ó, está nos Estados Unidos, agora a gente vai ter a percepção que o nosso usuário está um pouco mais distante, tá? Aqui por fins didáticos eu coloquei ele próximo, mas na verdade o nosso usuário está um pouco mais distante, pois ele está no Brasil, certo? Vamos colocar que esse usuário esteja colocar aqui, ó, Fortaleza, certo? Esse usuário estando em Fortaleza, para que ele acesse a aplicação, a requisição precisa chegar no servidor da Virgínia e precisa trazer a resposta. Henrique, como é que eu melhoro esse cenário, que é o cenário 5? Vou colocar aqui o cenário 5. Você pode utilizar na nuvem da estrutura de CDN. A AWS tem um serviço chamado CloudFront que fornece uma estrutura de CDN para a gente. Com a estrutura de CDN, o tráfego até a borda, que é onde ficam os servidores de CDN, acontece 100% por dentro da rede AWS, que é uma rede mais otimizada. Além de você poder deixar conteúdo ali na borda para o seu cliente. Então, dessa forma, você entregando o seu tráfego através de uma estrutura de CDN, a sua aplicação vai conseguir passar por esse canal aqui, ó. E seu usuário, ao invés de fazer esse caminho, ele vai fazer esse caminho. Nesse caso aqui eu coloquei bem próximo, porque em Fortaleza tem CDN da AWS, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo até simular um ping aqui como exemplo. Ó.
Olha só como exemplo, pessoal. Aqui eu estou fazendo ping para um endpoint meu que está em CDN, tá? Aqui no caso eu estou em Fortaleza. Olha o tempo que está levando esse ping. 2,89 milissegundos. Praticamente o servidor está aqui no meu quintal. Extremamente rápido e ele está muito próximo de mim. Por quê? Porque eu estou utilizando a estrutura de CDN da AWS. Então é isso que você entrega para seu cliente quando você utiliza a estrutura de CDN. Se eu fizesse esse ping para uma aplicação que estivesse 100% na Virgínia e não estivesse saindo para o CDN, essa latência aqui no ping passaria dos 100 milissegundos, certo? Então aqui vocês viram que eu consegui desfrutar dessa rede e que foi 2 milissegundos. É extremamente rápido, além de você ter outros benefícios associados com custo e outros diferenciais que você consegue prover quando você utiliza a estrutura de CDN, tá? Então esse daqui é o cenário 5. Olha só como é que ficou a nossa aplicação. Aqui eu nem falei da parte de cache, que você consegue fazer cache aqui, tá? Então você fazendo cache aqui, sua aplicação pode ser 100% carregada daqui, sem precisar que ela desça para o servidor e volte, tá? Perceba que só numa simples pergunta, voltar aqui para a pergunta do nosso colega, ó. A pergunta dele, cara, sou super leigo a ponto de pensar que para ver seu vídeo eu já deveria saber muita coisa antes. Tipo, só queria hospedar um site WordPress meu, nada demais. Eu vou mexer, só eu vou mexer nele. Preciso saber isso tudo? Acabei de mostrar para vocês então a evolução gradual de toda essa jornada para que vocês vejam até que ponto vocês deveriam ir. Aqui existem outras partes, existe a parte 6, parte 7, mas vamos ficar só nessas partes aqui. A pessoa que mandou a dúvida queria o cenário 1. Passei os problemas do cenário 1. Fomos então para o cenário 2, que nós resolvemos com o banco. Mas ficamos com os problemas de arquivo. Passei para o cenário 3, onde resolvemos o problema de arquivo e já tínhamos resolvido o problema do banco. Mas tínhamos problema de disponibilidade. Passei para o cenário 4, onde nós resolvemos o problema de disponibilidade, mas temos um problema ainda de performance, pois a nossa aplicação está nos Estados Unidos, na Virgínia. Então aí fomos para o cenário 5, onde também já desfrutamos do estrutura de CDN. Olha que eu estou falando só de uma aplicação aqui em WordPress, tá? Bom, galera, se esse conteúdo fez sentido para você, se você acha que é um cenário que você tem interesse em se aprofundar, ter mais clareza e mais conhecimento sobre isso, se inscreva no meu canal, deixe seu like e também se inscreva no meu canal. Aqui no meu canal, semanalmente eu trago conteúdos associados a esse universo AWS, tanto conteúdos onde eu coloco a mão na massa, conteúdos mais técnicos, também conteúdos que eu trago oportunidades associadas a esse contexto em nuvem. Esse é um exemplo de conteúdo onde eu trago oportunidade, pois eu mostro para você onde você está e como você vai evoluir ele. E depois o problema que você resolveu e o problema que ficou, para que você possa ir evoluindo nessa linha, tá? E se você quer dar um passo ainda mais profundo e quer ser aluno da formação AWS, podendo desfrutar do desafio de laboratório 21 dias, podendo desfrutar de todos esses conteúdos aqui na prática, podendo desfrutar de mais de 60 horas de conteúdo voltado não só para esse cenário, mas para outros cenários como pipeline, cenários para quem está começando na AWS, cenários mais profundos, trabalhar com mensageria, CDN, Lambda e mais um monte de coisa. Poderia passar aqui 1 hora falando só sobre isso. Vou deixar também o link aqui na descrição para a lista de espera da formação AWS. Nesse momento as inscrições não estão abertas, mas quando eu abrir novas vagas, quem estiver na lista de espera vai ser os primeiros a serem avisados. Beleza, galera? Então com isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, pois esse conteúdo pode despertar a oportunidade neles da grande oportunidade que é saber trabalhar com a AWS e a série de soluções que você pode construir em cima de um cenário simples na nuvem. Então com isso eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.